Quando Deus parece em silêncio, na verdade Ele está fazendo isso. Quando Deus parece em silêncio, algo dentro de você começa a tremer. A mente tenta entender, o coração procura respostas, a alma grita por direção, mas o céu permanece quieto. E é exatamente aí que muitos cristãos se perdem, porque confundem silêncio com ausência, demora com abandono, e esse é o erro que mais destrói destinos espirituais. O silêncio divino não é vazio, é movimento invisível, é estratégia. É guerra travada fora dos teus olhos, é construção naquilo que você ainda não percebe. Enquanto você pensa que Deus não está fazendo nada, Ele está alinhando peças, fechando portas que você insistiria em atravessar, tirando pessoas que atrasariam teu propósito, afastando armadilhas que você jamais enxergaria sozinho. Mas Ele faz isso em silêncio. Porque se Ele falasse antes da hora, você não aguentaria. Se Ele mostrasse agora, você não entenderia. E é esse mistério que prende milhões de cristãos entre a fé e o desespero. Há algo profundo acontecendo quando Deus se cala. O silêncio é o berço das grandes respostas. É o laboratório onde Ele forma maturidade, fé e discernimento. É onde Ele te separa do barulho do mundo para que você perceba o que realmente importa. Só que a maioria não enxerga isso. E por isso volta para o pecado, para a ansiedade, para decisões impulsivas. Mas quem entende o silêncio, atravessa a noite com esperança. Neste vídeo, você vai descobrir o que Deus está fazendo enquanto parece não dizer nada. Vai compreender por que Ele permite temporadas de silêncio. Vai entender o que Ele está protegendo, construindo, derrubando e preparando enquanto tua alma pensa que está sozinha. Mas quando você entender, tudo muda, porque quando Deus está em silêncio, Ele está falando de um jeito que só quem presta atenção consegue ouvir. E o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você interpreta o céu. Antes de seguir, deixa eu falar contigo bem de perto. Se você chegou até este vídeo, é porque existe uma pergunta te perseguindo há dias, semanas, talvez meses. Por que Deus está em silêncio comigo? Esse silêncio tem apertado teu peito, mexido com tua fé, roubado teu sono. E você tenta disfarçar, tenta seguir, tenta crer, mas lá dentro existe uma dúvida que você não admite para ninguém. Será que Deus me deixou? Aqui no Sabedoria da Graça. Sabedoria para viver e graça para transformar. Nós falamos com quem está cansado da religiosidade vazia e quer entender Deus de verdade, sem máscaras, sem culpa, sem manipulação. E hoje, o céu te trouxe aqui por um motivo simples. Você está interpretando o silêncio de Deus com olhos humanos. E isso está te machucando à toa. Fica até o fim. Algo profundo vai se abrir dentro de você. E quando abrir, nada será como antes. Há um momento na vida espiritual em que o silêncio de Deus deixa de ser apenas um incômodo e começa a doer de verdade. Você dobra os joelhos, mas nada. Abre a Bíblia, mas nada. Canta, clama, tenta manter a fé, mas parece que o céu está fechado. É como falar com uma porta trancada, como gritar dentro de um quarto sem eco. E é nesse ponto que os pensamentos começam a gritar dentro de você. Será que Deus me esqueceu? Será que fiz algo errado? Será que Ele não me ouve mais? Perguntas assim não nascem da incredulidade, nascem da dor de quem ama a Deus, mas não entende o silêncio. Esse é o ponto exato onde muitos desistem, não porque não creem, mas porque confundiram silêncio com rejeição. Mas escuta com calma, o silêncio de Deus nunca é rejeição. Nunca. O silêncio é um ambiente espiritual. Não é punição, é preparação. É o lugar onde Deus te coloca quando está fazendo algo que você ainda não tem maturidade para perceber. Repara numa coisa.
Toda vez que Deus vai mudar a história de alguém, Ele primeiro cria silêncio ao redor. O barulho diminui, as respostas cessam, as confirmações desaparecem, as portas demoram, os sinais somem e você sente esse vazio, sem saber que o céu está mais ativo do que nunca. Mas veja o contraste. Quanto mais silencioso o céu fica, mais barulhento o inferno se torna. E isso acontece para confundir você, para te fazer acreditar que Deus se afastou, para te empurrar para decisões impulsivas, para te convencer a buscar atalhos que vão te ferir. O silêncio de Deus dói, porque Ele usa esse silêncio para expor o que está dentro de você. Ele revela se tua fé estava na resposta ou no Deus que responde. Ele mostra se você confiava na sensação ou na presença. Agora deixa eu te perguntar algo que define esse capítulo. O que exatamente dói em você durante o silêncio? A espera ou a falta de controle? Essa resposta muda tudo. Porque se o que dói é a falta de controle, Deus está te ensinando dependência. E se o que dói é a espera, Ele está te ensinando maturidade. O silêncio não veio para te destruir. Veio para te preparar para algo que só nasce quando a alma aprende a ouvir sem ouvir e a crer sem ver. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. Deus não fala no barulho. Ele até pode falar, mas o coração não escuta, a alma dispersa não capta, a mente agitada não discerne. Por isso, antes de Deus falar, Ele cala. Antes de revelar, Ele isola. Antes de direcionar, Ele separa você do barulho que sempre te distraiu. Repara no que tem acontecido contigo ultimamente. Aquelas pessoas que te influenciavam se afastaram. Aquela rotina que te sugava perdeu força. Aquele lugar onde você buscava respostas não faz mais sentido. Você sente como se tivesse sido empurrado para dentro de um silêncio desconfortável. Isso não é abandono, é preparação. É Deus desligando fontes de ruído. É o céu tirando interferências para ajustar tua frequência espiritual. Pensa numa antena antiga. Quando havia muito ruído no ar, a imagem ficava distorcida, cheia de sombras, chiados e falhas. Só quando você girava a antena para o ângulo certo, a imagem começava a aparecer. O silêncio de Deus é exatamente isso. Ele está girando a tua antena. Ele está alinhando o teu espírito para ouvir só o que importa. O silêncio é o ajuste fino que separa a alma inquieta do coração sensível. Mas muitos cristãos não entendem esse processo. Confundem isolamento com rejeição. Confundem quietude com abandono. Confundem desligamento de pessoas com perda. Mas não é perda, é tratamento. É Deus limpando o ambiente espiritual para que o próximo passo seja claro. E aqui vai uma verdade que a maioria ignora. Se Deus não silenciasse algumas vozes, você nunca ouviria a dele. Porque algumas vozes te influenciavam mais do que a direção divina. Algumas opiniões moldavam mais teus passos do que a palavra. Alguns conselhos estavam te afastando disfarçadamente do propósito. Então Deus precisou calar tudo, tudo. E quando Ele silencia tudo, é porque está prestes a falar algo que muda a rota. Um comando, uma direção, uma resposta. Mas antes da resposta, vem o silêncio. E se você está vivendo esse silêncio agora, significa que Deus está te preparando para enxergar algo que só aparece quando a alma se aquieta. Agora me diz, quais vozes Deus está calando na tua vida? Identificar isso pode ser o início da tua maior virada espiritual. Existe um tipo de silêncio que não testa a fé apenas, ele testa o caráter. E é exatamente esse o tipo de silêncio que muitos cristãos atravessam sem perceber o que está sendo revelado. Quando Deus se cala, Ele observa. Ele observa quem a pessoa se torna quando não recebe aplauso, quando não recebe resposta, quando não recebe sinal. Ele observa o que ela faz, quando o céu não confirma nada.
E é nesse ponto que o silêncio expõe. Expõe a motivação real. Expõe a intenção escondida. Expõe se ela buscava Deus ou só o que Deus dava. Expõe se ela orava para conhecer o Pai ou para sobreviver à crise. O silêncio mostra a verdade. Mostra quem continua firme mesmo sem sentir nada. Mostra quem permanece quando a emoção acaba. Mostra quem ora mesmo quando a experiência não aparece. É fácil parecer fiel quando o céu responde rápido. É fácil parecer forte quando tudo faz sentido. Mas é no silêncio que se revela o coração. No silêncio se vê quem ama a Deus e quem só ama as respostas. E enquanto a pessoa pensa que Deus está distante, na verdade, Ele está perto, observando, peneirando, refinando. Ela não vê, mas Ele vê. Ela não sente, mas Ele percebe. Ela não entende, mas Ele está medindo profundidade. Nesse silêncio, decisões pequenas ganham peso eterno. É no silêncio que ela decide se permanece fiel ou se volta para os velhos caminhos. Se mantém humildade ou se entrega à pressa. Se espera ou se rebela. E o mais impressionante é que Deus não acelera o processo. Ele não antecipa respostas. Ele deixa o silêncio trabalhar no coração dela. Porque esse silêncio é o espelho da alma. Quem a pessoa se torna no silêncio é exatamente quem ela será quando Deus falar de novo. Quando o céu parecer mudo, há algo sendo revelado. Não sobre Deus, mas sobre ela. E o que for encontrado nesse momento silencioso determina o que Deus fará no próximo capítulo da vida dela. E isso muda tudo. Há um detalhe que quase ninguém percebe quando está vivendo o silêncio de Deus. Ele nunca te deixa esperando por algo pequeno. Toda vez que Deus se cala, é porque a resposta que Ele está preparando é maior do que a pergunta que você fez. Pensa nisso com calma. Se Deus fosse te dar apenas o que você pediu, Ele responderia rápido. Mas quando Ele te dá silêncio, é porque Ele está mexendo em algo que vai muito além da tua expectativa. O silêncio é o intervalo entre o que você acha que precisa e o que Deus sabe que você precisa. E esse intervalo dói. Dói porque você quer resolver. Dói porque a mente corre. Dói porque o coração aperta, dói porque o tempo assusta, mas enquanto você sofre com a demora, Deus trabalha nas camadas que você não vê, nas pessoas que você ainda não encontrou, nos caminhos que você ainda não acessou, nos espaços que você ainda não imaginou. O silêncio é o tempo em que Deus reorganiza o cenário de um jeito tão preciso que se Ele te respondesse antes, tudo desabaria. Você está pedindo uma porta. Ele está construindo um caminho. Você está pedindo alívio. Ele está preparando cura. Você está pedindo livramento. Ele está moldando transformação. Você está pedindo que algo mude. Ele está preparando para que você mude. E aqui está a chave que poucos aceitam. A resposta de Deus não é um evento, é um processo. E processos sempre começam em silêncio. Quando Deus se cala, Ele está tirando do meio tudo aquilo que você usaria para se apoiar sem Ele. Ele retira muletas, retira distrações, retira garantias. Retira pessoas que diminuiriam a glória dele no que está por vir. E você sente isso como perda, mas na verdade é preparação. Porque se ele te desse a resposta agora, você repartiria o crédito com aquilo que ele acabou de remover. A resposta é maior do que você pensa. Por isso o silêncio também é maior. E agora eu te pergunto, será que você está pedindo pouco demais para o que Deus está planejando entregar? O silêncio pode ser o sinal de que Deus está preparando um futuro que você ainda não tem estrutura para carregar. E quando essa resposta chegar, você vai entender por que o céu precisou ficar quieto. Existe um silêncio que não apenas te ensina, te protege. E poucos cristãos discernem esse tipo de silêncio. Quando Deus te esconde, Ele não te abandona. Ele te preserva.
Só que para quem está dentro do processo, isso não parece proteção, parece solidão. E aí a mente começa a criar conclusões erradas. Ninguém me vê, nada acontece, minha vida parou, mas nada está parado. Tudo está sendo preservado. Olha a história de Moisés. Antes de libertar uma nação inteira, Deus o levou para o deserto, anos em silêncio. Anos sem brilho, anos sem palco, aparentemente esquecido, mas aos olhos do céu, ele estava sendo escondido. Porque se Moisés fosse exposto antes da hora, seria destruído pelos planos dos homens. Esse é o tipo de silêncio que você está vivendo agora. O silêncio que te tira de ambientes tóxicos. O silêncio que fecha portas que te matariam por dentro. O silêncio que remove pessoas que te drenariam. O silêncio que impede que você entre em guerras que não foram feitas para você lutar. A alma chama isso de abandono, mas o céu chama isso de proteção estratégica. Deus te escondeu não porque você não serve, mas porque você está sendo preparado para servir de um jeito que o inimigo não verá chegando. E quando Deus esconde alguém, Ele também silencia tudo ao redor dela, para que ninguém mexa no que Ele está construindo, para que ninguém atrapalhe o que Ele está alinhando, para que ninguém veja o processo antes do resultado. Agora pensa comigo. Quantas vezes você pediu proteção a Deus? Quantas vezes você suplicou para Ele te guardar de pessoas, ambientes, decisões, ciladas? Pois é exatamente isso que Ele está fazendo, mas do jeito dele, não do seu. Ele protege tirando, afastando, desacelerando, isolando, protege removendo acessos, protege reduzindo o movimento, protege colocando você em silêncio. Porque se você estivesse exposto agora, seria destruído pelo que você ainda não está pronto para enfrentar. O silêncio é teu esconderijo, teu abrigo secreto, teu escudo invisível. E quando Deus te tirar desse silêncio, Ele vai te tirar já preparado para enfrentar o que te derrubaria antes. Existe uma verdade dura que poucos admitem. O silêncio de Deus não testa tua fé primeiro. Testa teu coração, porque enquanto você acha que está esperando uma resposta, Deus está observando outra coisa, como você reage enquanto ela não vem. No silêncio, tua alma se revela. É ali que aparece a pressa que você sempre escondeu, a ansiedade que você tenta controlar, a necessidade de ter tudo sob domínio, a mania de resolver antes da hora. Quando Deus fica em silêncio, Ele está perguntando: você quer confiar ou quer controlar? E essa é uma pergunta que muda destinos. Muita gente perde o que Deus preparou não por falta de oração, mas por excesso de controle. O silêncio expõe isso de forma brutal. Você dobra os joelhos pedindo direção, mas já decidiu o caminho. Pede que Deus fale, mas espera que Ele diga exatamente o que você quer ouvir. Pede que Ele confirme, mas você mesmo está tentando criar a confirmação. O silêncio desmonta essa falsa entrega. No silêncio, você descobre que parte de você ainda quer comandar a própria vida. Ainda quer acelerar os processos, ainda quer viver por impulsos, ainda quer respostas do seu jeito, no seu tempo, no seu ritmo. Mas Deus não negocia propósito. Ele te chama para confiar, não para controlar. E é no silêncio que Ele te prepara para isso. Porque quando o céu fica quieto, você precisa decidir. Ou você espera, ou você força. E toda vez que você força, algo dentro de você se perde. A paz se perde, a sensibilidade se perde, a direção se perde. Mas quando você espera, mesmo tremendo por dentro, o céu percebe. No silêncio, Deus não está perguntando se você é forte. Ele está perguntando se você é obediente. E obediência não é sentir, é permanecer. Agora me diz, quando o céu se cala, o que você tenta fazer primeiro? Esperar ou assumir o controle? Essa resposta revela se o silêncio vai te moldar ou te
te quebrar. Há um tipo de silêncio que não fala com teus ouvidos, fala com teus restos, com aquilo que sobrou depois das batalhas, com as partes quebradas que você empurrou para debaixo do tapete. Porque quando Deus fica em silêncio, Ele não está apenas preparando o caminho, Ele está preparando você. Isso significa que algumas coisas dentro de você precisam morrer antes da resposta chegar. O silêncio é o deserto onde Deus cava dentro da tua alma. Ele não cava para te destruir. Ele cava para arrancar o que te impediria de viver o que Ele preparou. No silêncio morre o orgulho, morre a teimosia, morre o apego ao passado, morre a fantasia de controle, morre a pressa que sempre te atrapalhou. Morre o medo de não ser suficiente, morre a dependência de pessoas que Deus já tirou da tua história. O silêncio te deixa sem distração, sem aplauso, sem confirmação, sem direção aparente. E é justamente nessa ausência que Deus te mostra o que te governa quando Ele não fala. Porque quando Deus não diz nada, o teu coração mostra tudo. Mostra a carência escondida, mostra a raiva guardada, mostra a mágoa que você finge que esqueceu, mostra o medo que você esconde até de si mesmo. No silêncio, Deus não está ausente, Ele está cirurgião, abrindo o que você não abriria, mostrando o que você não veria, tratando o que ninguém alcançaria. E dói, claro que dói, mas dói porque está curando. Deus nunca vai te entregar algo novo com estruturas antigas. Nunca. E o silêncio é o lugar onde Ele remove essas estruturas sem que você perceba. É por isso que a alma fica inquieta. É por isso que o espírito fica sensível. É por isso que as emoções parecem desorganizadas. Não é ataque, é revelação. É Deus dizendo, isso aqui precisa morrer, senão você se perde no que eu vou te dar. Agora pensa com sinceridade. O que dentro de você está gritando para não morrer? Essa resposta pode explicar por que Deus ainda está em silêncio e o que Ele está tentando transformar em você antes de falar de novo. Existe um ponto no silêncio de Deus em que algo muito sério acontece dentro de você. A emoção perde força e a direção começa a nascer. Esse ponto é doloroso, porque você passa a perceber quantas vezes confundiu sentir com discernir. Muita gente acredita que Deus fala sempre por sensações fortes, arrepios, confirmações emocionais, mas isso é apenas imaturidade espiritual travestida de espiritualidade profunda. Depois de um tempo, Deus cala essas sensações porque quer te conduzir por direção, não por emoção. É por isso que no silêncio você deixa de sentir o que sentia antes. Aquele calorzinho some. Aquela emoção na hora da oração diminui. A certeza instantânea desaparece e você pensa que Deus se afastou. Mas Ele não saiu. Ele está te amadurecendo. Quem vive por emoção sempre cai nos mesmos ciclos. Ora animado, vive forte alguns dias, cai de novo. Se empolga, promete mudanças, volta ao padrão antigo, se apaixona por Deus, perde o fogo, acha que Deus não está mais ali. O silêncio quebra essa roda. Ele mata a dependência emocional e cria resistência espiritual. Deus não quer um filho que só o reconhece quando sente algo. Ele quer um filho que o reconhece quando está tudo quieto. A emoção te faz andar rápido, a direção te faz andar certo. E Deus prefere que você ande certo do que ande rápido. No silêncio, é como se Deus desligasse as luzes de fora para acender uma luz dentro de você. A emoção grita, a direção sussurra, a emoção empurra, a direção conduz, a emoção te cansa, a direção te sustenta. E aqui vai uma verdade que poucos aceitam. O silêncio te ensina a ouvir Deus sem depender de sentir Deus. Isso é maturidade, isso é crescimento, isso é vida espiritual real. Agora deixa eu te perguntar algo que define esse capítulo. Quantas decisões da sua vida você tomou pela emoção, achando que era direção?
No silêncio, Deus está separando essas duas coisas dentro de você, para que, no próximo passo, você não corra atrás de sinais, mas siga a voz. Há momentos na tua caminhada em que Deus não fala porque Ele não quer te responder, Ele quer te aprovar. E a aprovação espiritual não acontece em dias fáceis, mas em ambientes de silêncio. O silêncio de Deus é uma prova, e toda prova tem um propósito: revelar se você está pronto para o próximo nível. Ninguém sobe espiritualmente sem ser testado. Ninguém cresce sem ser esticado. Ninguém amadurece sem ser confrontado. E quase sempre, antes da promoção vem o silêncio. Por quê? Porque o silêncio expõe o que os barulhos escondem. Quando Deus tira o sentir, o ver e o ouvir, Ele revela o que está sustentando a tua fé. É naquele vazio que você descobre se está ali por causa dele, ou por causa das respostas que Ele te dá. O silêncio revela se você ora por amor ou por interesse, se você busca direção ou apenas alívio emocional, se você está esperando a vontade de Deus ou tentando empurrar a sua própria vontade sobre Ele, se você está firme na fé ou apenas dependente das sensações espirituais. É fácil obedecer quando Deus está falando. Difícil é obedecer quando Ele não está. E é justamente aí que Ele te observa. Ele observa se você permanece. Se você continua orando quando não sente nada. Se continua lendo a Bíblia quando ela parece apenas um texto. Se continua fiel quando parece que tudo desabou. Se continua confiando quando não há uma única pista do que Ele está fazendo. Porque é isso que mostra maturidade. E maturidade é pré-requisito para a responsabilidade espiritual. Deus não entrega um destino grande para um coração instável. Não confia grandes coisas a quem abandona a fé no primeiro silêncio. Não abre portas altas para quem ainda se desespera quando o céu parece quieto. O silêncio é o deserto entre o que você era e o que você está prestes a se tornar. Ele não está te punindo, Ele está te promovendo. Mas toda promoção exige um teste. E o teste do silêncio revela o que nenhum culto, nenhuma música, nenhuma emoção consegue mostrar: o quanto você realmente confia em Deus. Agora pense com sinceridade: se Deus não falasse absolutamente nada nos próximos dias, você ficaria firme? Ou seu coração desmoronaria? Porque é exatamente isso que define quem está pronto para o próximo nível. Não é quem sente mais, não é quem sabe mais, é quem permanece mais. No silêncio, Deus não está retirando respostas, Ele está construindo estrutura. Ele está fortalecendo raízes, Ele está expandindo sua capacidade, Ele está preparando você para carregar aquilo que já está pronto no céu, e que Ele só vai liberar quando você também estiver pronto. O silêncio não é o fim, é o estágio final antes da virada. Há coisas em você que só aparecem quando Deus fica em silêncio, e a mais perigosa delas é o orgulho espiritual. Sim, você leu certo. Não estou falando do orgulho visível, daquele que todo mundo vê. Estou falando do orgulho que você mesmo não enxerga, aquele que se esconde dentro das boas intenções, aquele que se camufla na rotina cristã, aquele que se disfarça de força, mas que na verdade é uma parede entre você e Deus. O silêncio de Deus é o espelho que quebra todas essas camadas, porque enquanto Deus responde rápido, você acha que está tudo bem. Enquanto Ele confirma tudo, você pensa que está andando certinho. Enquanto a presença é forte, você acredita que é maduro. Mas quando Ele se cala, o orgulho aparece. No silêncio você percebe que você achava que tinha mais fé do que realmente tinha. Achava que confiava mais do que realmente confiava. Achava que conseguia esperar, mas não consegue. Achava que estava no controle, mas não está. Achava que era forte, mas a fraqueza se revela.
O silêncio de Deus desmascara você para você mesmo. Não para te humilhar, mas para te libertar. Porque o maior inimigo da sua vida espiritual não é o diabo. É você tentando fazer do seu jeito. Tentando conduzir Deus em vez de deixar Deus conduzir você. Tentando ditar o tempo, o formato, a resposta, o caminho. E cada vez que o céu fica quieto, Deus está dizendo: solta. Esse controle não é seu. Esse futuro não é seu. Esse plano não é seu. Esse caminho não é seu. O orgulho espiritual cria expectativas doentias. Se eu orar assim, Deus tem que agir. Se eu fizer isso, Deus tem que responder. Se eu buscar desse jeito, Ele tem que mover. E quando Deus não faz, você se frustra, se irrita, se decepciona, mas não é com Deus, é com a imagem que você criou dele. O silêncio destrói essa imagem falsa e revela o Deus verdadeiro. Um Deus que não negocia, não é controlado, não se curva ao nosso tempo, não se move por pressão, não trabalha por chantagem emocional. Ele é Pai, Ele é Deus, e Ele sabe exatamente o que faz. O silêncio te humilha no melhor sentido da palavra. Humilha no sentido bíblico, te traz de volta ao chão onde floresce a dependência. É no silêncio que você aprende a dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. E quando isso deixa de ser frase e se torna verdade, algo destrava dentro de você. Porque Deus só fala com quem está disposto a obedecer o que Ele disser. E às vezes Ele se cala justamente para quebrar dentro de você tudo que impediria essa obediência. No fim, você percebe, o silêncio não foi ausência, foi cirurgia. Foi quebrantamento, foi Deus te moldando para um nível de entrega que você não chegaria sozinho. Há um tipo de confiança que só nasce quando Deus não te dá absolutamente nenhuma garantia. Não tem sinal, não tem confirmação, não tem sonho, não tem resposta, não tem direção clara, apenas silêncio. E é nesse lugar, onde tudo parece vazio, que Deus constrói uma fé que não depende de muletas. Uma fé que permanece mesmo quando Deus não te mostra nada. Porque confiança verdadeira não é crer quando Deus explica, é crer quando Ele não explica nada. O silêncio de Deus arranca o cristão da ilusão de que fé é sempre sentir algo. Fé não é sensação, fé é convicção. É escolher confiar mesmo quando tudo em você quer desistir. Abraão viveu isso. Deus prometeu um filho, depois se calou. Anos, décadas, nenhuma atualização, nenhum progresso, nenhuma explicação. A promessa estava no céu, mas a realidade estava gritando que era impossível. O que manteve Abraão firme não foi emoção, foi fé sem garantias, uma fé treinada no silêncio. E deixa eu te dizer uma verdade profunda. Deus só revela grandes coisas a pessoas que conseguem continuar mesmo quando Ele parece não estar fazendo nada. O silêncio é o filtro. É o lugar onde Deus separa quem está com Ele, de quem está apenas atrás das respostas dEle. Você já reparou como a sua mente reage no silêncio? A ansiedade aumenta. Os pensamentos ficam mais barulhentos. O medo cria cenários catastróficos. A dúvida se insinua como serpente e tudo dentro de você diz: desiste, para, não faz sentido continuar. Mas é justamente isso que o silêncio revela. A guerra não está fora, está dentro. Deus não está testando o mundo ao seu redor. Ele está treinando você, e quando você aprende a confiar sem garantia nenhuma, você entra em um nível de maturidade espiritual que nada pode roubar. Porque quem confia no que sente, cai. Quem confia no que vê, desiste. Quem confia no que entende, retrocede. Mas quem confia em Deus mesmo quando não vê, não sente e não entende, esse permanece firme. A confiança sem garantias te torna inabalável.
te transforma por dentro, te liberta da necessidade de provas, te leva para um lugar onde a fé não oscila com as circunstâncias e, ironicamente, é quando você chega a esse ponto que Deus começa a falar de novo, porque agora você está pronto. Agora você não busca mais pelas respostas, você busca pelo próprio Deus. Há momentos na vida em que você não precisa de mais palavras, precisa de mais profundidade. E o silêncio de Deus é justamente a porta que te força a entrar em profundidades onde respostas nunca te levariam. Porque se Deus explicasse tudo, você não mergulharia. Se Deus respondesse rápido, você não buscaria. Se Deus confirmasse o tempo todo, você não amadureceria. Por isso, Ele silencia, não para te afastar, mas para te puxar para perto. O silêncio é o convite, a profundidade é o destino. E existem coisas que só revelam no fundo da dor, no fundo da espera, no fundo da oração cansada, no fundo da lágrima que cai sem força, no fundo das perguntas sem resposta. É ali que Deus te encontra diferente, não mais como o cristão que pede, mas como o filho que se rende. A fé profunda não nasce em dias ensolarados, ela nasce no breu da alma, no lugar onde você não tem mais nada além de Deus, e de repente descobre que Ele é suficiente. O silêncio de Deus te empurra para essa descoberta. Deus basta. Ele sempre bastou. Você que se acostumou a depender de sinais, de emoções, de confirmações, de garantias. Tudo isso é bom, mas tudo isso é infantil. Chega uma hora que Deus te chama para o fundo. E no fundo não tem muletas, no fundo não tem atalhos, no fundo não tem distrações, no fundo só tem Ele. E isso é tudo o que você precisava desde o começo. A fé profunda não pergunta, por que Deus está em silêncio? A fé profunda declara, mesmo em silêncio, Ele está aqui. E quando essa verdade entra, algo muda para sempre dentro de você, porque você percebe que a presença de Deus não depende da voz de Deus, que o amor de Deus não depende de confirmações visíveis, que o cuidado de Deus não depende de sensações fortes. No silêncio, você descobre o Deus que permanece, e o Deus que permanece te ensina a permanecer também. A fé profunda nasce quando você para de buscar respostas e começa a buscar presença. E é exatamente isso que Deus está fazendo contigo nesse silêncio, te ensinando a profundidade, te ensinando a permanecer, te ensinando a confiar, não no que Ele faz, mas no que Ele é. Existe um tipo de resposta que Deus só entrega quando a tua estrutura interna está pronta para carregar. E quase sempre, o silêncio dele é o intervalo entre quem você é e quem você precisa se tornar para receber o que está vindo. Você acha que está esperando Deus, mas na verdade, muitas vezes, é Deus que está esperando você. O silêncio não é atraso, é preparação. É Deus trabalhando em áreas que você não percebe. É Ele te fortalecendo por dentro para que aquilo que Ele vai liberar não te destrua depois. Porque tem respostas que são presentes, mas também são pesos. Tem bênçãos que iluminam, mas também revelam sombras. Tem portas que se abrem, mas também expõem o que está frágil. E Deus, como Pai perfeito, não vai te dar algo que te derrube. Por isso, antes da resposta, Ele te fortalece. Antes da porta, Ele te amadurece. Antes da promessa, Ele te esvazia. Antes do milagre, Ele te alinha. Antes da reviravolta, Ele te molda. E tudo isso acontece no silêncio. O silêncio é a oficina de Deus. É o ambiente onde Ele mexe na sua fé, nas suas intenções, nas suas emoções, no seu caráter. É onde Ele arruma o que você não enxerga, limpa o que você não admite, cura o que você não quer tocar. Tem respostas que Deus ainda não te deu, não porque você não merece, mas porque você não está pronto. E Ele te ama demais para te dar algo que a sua maturidade não sustenta. E aqui vai uma verdade que dói.
mas salva. O silêncio te prepara para a resposta que você ainda não tem capacidade de carregar. Imagina Deus te entregando algo grande enquanto teu coração ainda é pequeno. Imagina Deus abrindo uma porta enorme enquanto a tua estrutura emocional ainda é frágil. Imagina Deus acelerando tua vida enquanto tua alma ainda está presa a coisas pequenas. Seria destruição, não seria bênção. Por isso, Ele te trata antes de te entregar. Ele te molda antes de te mover. Ele te fortalece antes de te promover. Ele te silencia antes de te abençoar. E uma hora, o silêncio acaba. Não porque Deus finalmente decidiu te ouvir, mas porque você finalmente se tornou capaz de carregar aquilo que Ele sempre quis te dar. O silêncio é o intervalo. A resposta é o destino. E você está muito mais perto desse destino do que imagina. Há um momento no silêncio de Deus em que algo começa a mudar. Não fora, mas dentro de você. Você não tem a resposta ainda, mas sente que algo está se reorganizando. Você não vê o milagre, mas percebe que sua alma está mais firme. Você não entende o caminho, mas nota que o desespero diminuiu. Esse é o sinal de que o silêncio está chegando ao fim, porque antes de Deus mudar as circunstâncias, Ele muda você. E quando você muda, o cenário não permanece igual por muito tempo. O silêncio de Deus nunca é estático. Ele é o barulho de algo nascendo. É o eco de uma transformação que você ainda não consegue ver. É a preparação final antes do cumprimento. E aqui vai uma verdade espiritual profunda. Quase sempre, quando o silêncio fica mais intenso, é porque Deus está mais perto do que nunca. É como antes do amanhecer. O momento mais escuro da madrugada é justamente o que antecede o nascer do sol. Não é treva aumentando, é luz se aproximando. Assim também é na tua vida espiritual. Quando parece que Deus ficou ainda mais quieto, quando parece que nada faz sentido, quando o céu parece mais fechado do que nunca, não é abandono, não é rejeição, não é indiferença. É transição. É Deus finalizando coisas que você não percebe. É Ele alinhando peças invisíveis. É Ele movendo caminhos que você desconhece. É Ele organizando pessoas, situações, oportunidades e até atrasos. Tudo para que o propósito dele se cumpra com perfeição. Pensa nisso. O carpinteiro trabalha em silêncio. O oleiro molda em silêncio. O agricultor planta em silêncio, a semente cresce em silêncio. A obra de Deus na tua vida também está acontecendo assim, no invisível, no secreto, no silêncio. E quando o silêncio se prolonga, não significa que Deus está parado. Significa que Deus está terminando algo importante. A tua alma está sendo preparada. Teu caráter está sendo alinhado, teu espírito está sendo fortalecido, teu coração está sendo purificado, teu caminho está sendo ajustado. E quando tudo isso se completa, a resposta aparece como quem sempre esteve ali, esperando apenas o momento certo de se revelar. Por isso, guarda isso. Quando tudo fica silencioso demais, não é o fim, é o antes. Antes da porta abrir, antes do milagre chegar, antes da promessa se manifestar, antes da reviravolta. O silêncio é a respiração profunda de Deus antes de falar de novo. E quando Ele falar, será claro, será forte, será transformador. Porque você já terá sido preparado para ouvir, para entender e para carregar. Há respostas que você pede e há respostas que Deus prepara. E quase sempre elas não são a mesma coisa. O silêncio de Deus muitas vezes não está te negando o que você pediu, está te afastando do que é pequeno demais para aquilo que Ele quer te entregar. Você ora por uma saída, Ele está preparando um caminho. Você ora por alívio, Ele está planejando transformação. Você pede uma porta,
Ele está construindo um destino. Você pede um escape. Ele está preparando uma vitória que vai marcar tua história. E é por isso que ele fica em silêncio. Não porque você pediu errado, mas porque você pediu menos do que ele está planejando fazer. O silêncio é o tempo que Deus usa para ampliar teu coração até que ele seja capaz de receber algo maior do que tua mente imaginou. A Bíblia está cheia de histórias assim. Ana pediu um filho. Deus deu um profeta. Abraão pediu um herdeiro. Deus deu uma nação. O povo pediu libertação. Deus entregou redenção. Os discípulos pediram que Jesus não morresse. Deus entregou salvação eterna. Percebe? Deus nunca responde na mesma medida do pedido. Ele responde na medida do propósito. E propósito sempre é maior. O silêncio de Deus é o intervalo entre o que você quer e o que Ele vai fazer. E muitas vezes, o que Ele vai fazer é tão grande, tão fora do padrão, tão acima do esperado, que se Ele respondesse agora, você não acreditaria. Você não teria fé suficiente para abraçar. Você não teria maturidade para carregar. Você não teria estrutura para sustentar. Por isso, Ele te prepara antes. E a preparação sempre acontece em silêncio. O silêncio é expansão. É Deus ampliando tua capacidade, alargando tua visão, fortalecendo teu espírito, tratando tuas feridas, desapegando você de pessoas, lugares, ideias e sonhos que não fazem parte do que está por vir. Porque Deus nunca dá algo grande para alguém que ainda está apegado a coisas pequenas. E aqui vai uma revelação para guardar como ouro. Quanto maior o silêncio, maior a resposta. Isso não é frase de efeito, é padrão bíblico. O período entre Malaquias e Mateus, 400 anos de silêncio. O que veio depois? Jesus, a maior resposta da história da humanidade. Então, se o silêncio está grande, se parece que Deus está demorando demais, se nada faz sentido, se o céu está quieto, respira fundo. Deus está preparando algo maior do que você pediu, maior do que você imagina, maior do que você se sente capaz de receber, maior do que você entende agora. O silêncio não é ausência, é gestação, e o que Deus está gestando vai surpreender até a tua fé. Antes de orar por você, eu quero que você faça algo simples. Respire fundo, acalme o peito. Silencie os barulhos da mente e permita que esta verdade entre agora. O silêncio de Deus não é rejeição, é construção. Você não está sozinho, você não está esquecido, você está sendo preparado. Agora, vamos orar juntos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu apresento agora esta vida que te ouve com o coração aberto. Tu conheces a dor, a espera, a confusão, o cansaço, a pergunta que ninguém sabe, o silêncio que tem machucado por dentro. Pai, em nome de Jesus, toca agora nesse coração. Tira o peso da culpa, tira o medo do futuro, tira a inquietação da alma, aquieta o espírito dessa pessoa que já chorou demais, tentando entender o teu silêncio. Senhor, derrama paz. A paz que excede o entendimento, a paz que entra onde nenhuma palavra humana alcança, a paz que afirma, eu estou aqui, mesmo quando estou calado. Eu te peço, Pai, fortalece essa fé, aumenta essa confiança, alinha esse coração com o teu e revela no tempo certo a resposta que tu estás preparando. Livra essa vida das distrações, livra das portas erradas, livra das vozes confusas, livra das expectativas humanas e guia pelo caminho da tua vontade, mesmo quando o caminho parecer escuro. Senhor, que o silêncio deixe de ser medo e se torne revelação, que deixe de ser dúvida e se torne maturidade, que deixe de ser dor e se torne encontro. Que essa pessoa nunca mais interprete o teu silêncio como distância, mas como o lugar onde tu moldas, fortaleces e transformas.
Eu declaro em nome de Jesus que o propósito desta vida não será interrompido. O silêncio não será o fim, será o início de algo maior. Amém. Se esta palavra falou com você, não guarde para si. Compartilhe com alguém que também está enfrentando um silêncio de Deus. Você pode ser a resposta que o céu quer enviar para alguém hoje. Deixe nos comentários: Senhor, eu confio mesmo quando não entendo. Essa é a declaração profética de quem não vive mais por emoção, mas por discernimento. Inscreva-se no canal Sabedoria da Graça, ative as notificações e continue caminhando com a gente em direção a uma fé mais profunda, mais madura e mais firme. Aqui você nunca caminha sozinho, você caminha com graça, com propósito e com a voz de Deus, mesmo quando Ele está em silêncio.